O Pacheco diz que não vai mais disputar nem uma cadeira no STF, nem o governo de Minas. Vocês sabem o que isso significa? Que ele continua esperando uma cadeira do STF. O fato dele ter esnobado o governo de Minas indica que ele está agora 100% full focado em cadeira do STF. É lógico que ele não ia falar isso, porque pegaria mal, né? Daria a impressão de que ele está tentando passar na frente do Messias. Mas o fato dele ter recusado as duas coisas ao mesmo tempo deixa muito claro que se o Lula quiser oferecer de novo a vaguinha para ele no STF, ele vai topar, ele está com a expectativa de conseguir essa vaga. Dizem até que rolou uma negociação do Flávio Bolsonaro oferecer a vaga para ele, caso, né, o Lula não ofereça e coisa e tal, isso seria a base toda da derrota do Lula, tá? Eu não sei, eu não gosto do Pacheco não acho que o Pacheco mereceria, mas eu não sei o que foi negociado exatamente entre o Carlos e o Alcolumbre. Dependendo do que foi negociado, eu não descarto não, tá? Vamos supor, por exemplo, que foi negociado tirar 2 ministros do STF. Você bota o Pacheco lá, que é um bosta, mas tira 2 de lá e aí você bota outros 2. Saímos no ganho dessa brincadeira, saímos no ganho. Vamos entender esse caso aqui, porque, entenda, eu já tinha feito um vídeo sobre o Pacheco quando ele disse que não queria mais a vaga no STF. E eu falei naquele vídeo que não, isso é jogo de cena do Pacheco. É lógico que ele quer a vaga no STF. Ele está dizendo agora que não quer a vaga no STF porque ele está querendo se afastar dessa confusão, tá uma briga danada. Ele sabe que se ele virar e falar assim, ai, indica eu, Lula, aí que o pessoal vai cair em cima dele. Pô, o Messias então perdeu por sua causa, não sei. Então ele está ficando quieto, tá fazendo o jogo certo. Pacheco agora está acertando nesse jogo aqui. Está dizendo que não quer, não quer, não quer. Ele sabe que não vai ter indicação nenhuma agora, pelo menos no curto prazo. Então ele se afasta do problema, deixa a coisa esfriar, mas na frente ele retoma o papo de entrar na vaga da STF, né? O mais importante que mudou desde aquele meu vídeo para aqui é que o Pacheco falou agora que também não quer o governo de Minas. Isso quer dizer que ele realmente quer a vaga do STF, evidentemente. Ele nunca quis o governo de Minas, ele sempre soube que não ia conseguir se eleger por Minas Gerais. Então, o que ele queria sempre era a vaga no STF, não tenha dúvida nenhuma, né? Então, agora ficou muito claro isso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugerida pelo Diabo, Senhor Rubio, um marco para o Brasil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Pacheco sinaliza aliados que está fora das disputas para o STF e para o governo de Minas Gerais. Aí você pode pensar assim, então o Pacheco desistiu da vida pública. Olha só, vou te falar um negócio, tá? O Pacheco realmente tem a possibilidade de ter saído fora da vida pública por incompetência dele, né? Ele fez política com o cu, né? Ou seja, deixou o STF pisotear o Senado completamente, todo mundo ficou insatisfeito com o Pacheco. Em Minas Gerais ele não consegue ganhar de qualquer forma, a gente vai falar sobre isso também, é lógico que pesou também para essa decisão do Pacheco, a pesquisa feita agora, que saiu agora, que parece que ele tem pouca chance por lá, mas o sonho do Pacheco, né, era ir para o STF, é isso que ele queria, isso era o objetivo dele. Quando o Lula sacaneou e escolheu o Messias, o Pacheco, né, tomou no cu, né, se ferrou. Ele tinha até aceitado esse negócio do governo de Minas, meio porque é o que sobrou. E por que eu digo que o fato dele recusar as duas coisas significa que, na verdade, ele quer o STF? Porque, meu amigo, poder é bom demais, cara. Poder é muito gostoso, cara. É que você não sabe que tu não tem poder nenhum, cara. Eu não tenho poder nenhum no final das contas, né? Mas ter poder é muito gostoso. As pessoas puxam o seu saco, as pessoas oferecem presentes pra você, as pessoas te ajudam em tudo. Ter poder é muito gostoso, cara. E o Pachecão, com todos os defeitos dele, ele foi presidente do Senado. Foi cortejado pra caramba as pessoas. Eu aposto que ele não gastou 1 milímetro de pele abrindo porta de carro durante os 4 anos que ele foi presidente do Senado. O pessoal abre a porta pra ele. Sempre tem alguém ali pra abrir a porta pra ele. Não, por favor, Pachecão, entra aqui e não sei o que lá. Cara, é gostoso. Você pode achar que eu não me importaria com isso. Eu sou um ser superior, eu não seria afetado pelo poder. Você seria, meu amigo, todos nós seríamos. É gostoso pra caralho o poder. E é por isso que eu digo, o cara virar e falar assim, não, que eu não quero mais nada agora eu vou me aposentar na política, vou voltar a meu escritório de advocacia lá em Minas Gerais, vou dirigir minhas empresas de ônibus lá pra cima e pra baixo, e acabou, e pronto, não quero mais nada. Duvido. Ele pode até ter que fazer isso, mas porque ele não conseguiu nada. Isso é uma possibilidade. Se você não ganhar a eleição de porra nenhuma, não conseguir merda nenhuma de nada, é o efeito Dória, né? Dória aconteceu exatamente isso.
O Dória, você acha que o Dória queria sair da vida política? Lógico que não. O Dória tinha grandes planos. O Dória queria ser presidente do Brasil. O Dória tinha todos os planos do mundo, né? Só que ele simplesmente foi chutado para fora da vida política. Ele olhou para as pesquisas ali e falou, cara, não tem nenhuma chance, eu vou me fuder, não vou chegar nisso. O Pacheco também tem essa visão, tá? Essa pesquisa aqui mostra que o Pacheco tá mal lá em Minas aqui. Se você olhar aqui nesse negócio, deixa eu aumentar aqui o zoom da coisa, é uma pesquisa da Quaest, que saiu agora na semana passada. Começa aqui a pesquisa falando sobre o que foi a amostra, não sei o que lá. Aí faz a avaliação do governo Zema, que deu uma caidinha, mas continua muito boa, em comparação com os outros governos do Brasil e com o governo do Lula, né? Então, assim, ela deu uma caidinha, mas continua muito positiva, não sei o que lá, muito boa aprovação, né? Aí, mas o que interessa pra gente é essa parte aqui, ó. Intenção de voto estimulada para governador primeiro turno, tá? Então, em quem você votaria para governador, né? E o Cleitinho está na frente com muita folga. Eu acho o seguinte, o problema que tem aqui é que tem muito candidato e muita indefinição ainda. Então, esses números que eu vejo aqui, né, me parecem muito preliminares. É lógico, sim, o Cleitinho tem uma chance muito grande, ele está muito bem posicionado para isso. Em segundo lugar estaria o Alexandre Calil, do PDT. O Pacheco estaria em terceiro lugar aqui, ó. E tem outros pesos pesados aqui que aparecem lá atrás, porque ainda não foi definida essa coisa, né? Então, por exemplo, o Matheus Simões, do PSD, ele tem uma vantagem grande, porque ele é o candidato do Zema. Por que ele está aqui atrás ainda? Porque não começou a campanha, cara. Não começou ainda o Zema a falar, olha só, esse cara aqui é o meu candidato, votem nele aqui. Né? E tem aqui também o Flávio Roscoe, do PL, que também pode ter uma melhoria, né? Tem o cara... Esse Gabriel Azevedo do MDB é um outro problema para o Pacheco, porque o Pacheco teria que sair para o MDB para ser candidato, não sei o que lá. A situação está complicada, está muito indefinido isso daqui. Mas o que mostra esse quadro aqui é que o Pacheco está lá para trás, tá? Está ficando para trás lá em Minas Gerais, tá? E, além disso, ele tem aqui, ó, tá em terceiro lugar, bem longe dos dois primeiros, então com muito pouca chance de acertar alguma coisa. Além disso, a rejeição dele é bem significativa, tá? É muito maior do que dos outros candidatos que tem aqui, né? A rejeição aqui é pequena, porque justamente como eu falei, ninguém está decidido ainda como candidato, tá tudo muito por alto. Então, a verdade é a seguinte, tirando o Calil, que realmente tem uma rejeição muito alta lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Pacheco é a segunda maior rejeição, cara. Ele tem mais rejeição até do que o primeiro candidato, o Cleitinho. Então isso é um problema para ele, tá? Ele vai ter um problema muito sério nessa eleição lá em Minas Gerais. Não vai ser fácil o Pacheco ganhar. Então isso certamente pesou na conta do Pacheco, né? Ele está disputando um cargo que ele não quer disputar, com uma chance pequena de ganhar, uma chance grande de ser humilhado. Isso porque ele vai acabar dando palanque para o Lula. Ele está cumprindo em Minas Gerais a mesma função que o Haddad está cumprindo em São Paulo. O Haddad também sabe que vai perder em São Paulo, mas o Lula precisa ter um palanque em São Paulo. Então o Haddad vai concorrer ao governo de São Paulo para dar palanque para o Lula. É uma coisa de submissão sexual mesmo do Haddad lá em São Paulo, entendeu? Mas o Haddad, bem ou mal, é aliado do Lula há muito tempo. O Lula queria que o Pacheco fosse esse aliado dele em Minas Gerais, também capaz de se sacrificar para o Lula ganhar a eleição. E aí, de repente, dava um carguinho para o Pacheco depois no governo, alguma coisa assim, né? Enfim, a chance do Pacheco aqui em Minas Gerais é muito pequena, muito pouco provável que tivesse qualquer chance real de ganhar esse negócio. Mas esse era o caminho do Pacheco porque ele não viu outra alternativa, né? Ele queria ir para o STF, mas como não tinha alternativa do STF, iria passar o Bessias, o Pacheco, não, beleza, então eu vou aceitar isso daqui nessa condição. Provavelmente ele ia perder, ele sabe que vai perder em Minas Gerais, ia só dar palanque para o Lula, mas depois o Lula arrumava um carguinho lá de terceiro secretário do quarto departamento, da quinta ministério, de não sei o que lá, um carguinho qualquer lá, para ele ter um resquício de poder, para ele lembrar da época que ele tinha algum poder de verdade, né? Só que agora mudou tudo, né? Mudou tudo com a rejeição do Bessias. O Pacheco é o único nome, como eu falei para vocês. Se o Lula quer indicar alguém que vai ser aprovado com certeza este ano, o único nome que existe é o nome do Pacheco. O Lula poderia ter uma saída honrosa muito rápida, falar, não, olha só, eu mudei de ideia, decidi indicar o Pacheco, tive uma revelação aqui, conversei com ele, vou indicar o Pacheco. E aí, infelizmente, é aquilo que eu falei para vocês, se ele indicar o Pacheco passa. Por mais que o Pacheco seja um merda, por mais que a oposição não goste do Pacheco, o Pacheco é senador, é ligado a um monte de gente lá no Senado, tem um monte de amigos por lá, então no final das contas ele acabaria sendo eleito com muita facilidade para o STF. Essa é a situação no final das contas, né?
Então, seria a saída honrosa para o Lula. Mas o Pacheco não pode dizer que ele quer o carguinho dele no STF agora, porque pegaria mal. Daria a impressão de que ele macumunou com o Alcolumbre para tirar o Bessias do ar. Ele pode ter feito isso, tá? Aliás, o Pacheco ainda é senador? Acho que ele é senador ainda, né? Ou não? Ou ele saiu do Senado já? Não sei. Mas, de qualquer forma, ele deveria ter votado, né? Se ele é do senador ainda, deveria ter votado. Mas eu acho que não, ele já saiu do Senado para disputar o governo de Minas, né? Então, o que ele fez? Porque não, que não quer. Mas é só o Lula pedir que ele volta. É isso que ele quer. No final das contas é isso aqui. Crise entre governo e Alcolumbre leva Pacheco a descartar STF e governo de Minas. Não, ele descartou o governo de Minas. O governo de Minas ele falou, não quero mais. Agora, eu posso, o STF eu posso. O STF, se pedir com carinho, ele topa. Tem certeza aqui. Agora, diz aqui o pessoal do Brasil 247, desistência de Pacheco em Minas é mais uma facada nas costas do Lula, né? É muito engraçado, porque o Lula queria que o Pacheco se sacrificasse por ele em Minas Gerais. Um dos motivos pelos quais o Lula escolheu o Bessias era justamente para forçar o Pacheco a disputar Minas Gerais. O PT, cara, o PT fez tanta merda em Minas Gerais com o Pimentel, mas fez tanta merda, que não ganha mais porra nenhuma lá em Minas Gerais, né? Aí a expectativa dele era que o Pacheco fosse lá, de novo, ele sabe que o Pacheco vai perder, todo mundo sabe que o Pacheco vai perder. A ideia é apenas ter um palanque, ter um candidato lá em Minas para o Lula poder ir no palanque, poder convencer as pessoas, fazer propaganda e coisa e tal, isso é importante no esquema de eleição, né? É o mesmo motivo do Haddad em São Paulo. O Haddad sabe que vai perder em São Paulo, mas ele vai disputar para ter o palanque do Lula ali, né? Então, de certa forma, o Lula escolheu o Pacheco para Minas, escolheu o Bessias para o STF para o Pacheco ficar livre para Minas, para ajudar ele. De certa forma, o Lula esfaqueou o Pacheco. Agora, o pessoal da esquerda, não, que o Pacheco esfaqueou o Lula, facada nas costas do Lula. Não, porque o Lula ajudou o Pacheco, não sei o que lá, e agora o Pacheco não quer mais se sacrificar para o Lula ter um palco lá em Minas Gerais, e não sei o que lá. Também entra nessa conta dele o fato de que o Lula pode perder, né? Para pensar. Tanto o Haddad quanto o Pacheco estão se sacrificando pelo Lula, sabem que vão perder as eleições, mas em tese, se o Lula ganhar, beleza. Por quê? Porque eles vão ter um carguinho, vai chamar para algum ministério, para alguma coisa lá, vão ter alguma coisinha no governo, né? E aí, beleza, tranquilo, resolvido o problema. Só que, e se o Lula perder? Se o Lula perder, eles perderam a carreira política deles, vão ficar 4 anos sem fazer porra nenhuma e não vão ter o carguinho no governo federal também, né? Ou seja, é o pior dos mundos no final das contas. Aqui, ó, desistência de Pacheco isola Lula no Estado. Sem o Pacheco, o Lula não tem ninguém aqui no Estado. Quer ver? Olha só, os outros nomes que tem aqui. Aqui, ó, o Calil não gosta do Lula. Tem a Maria da Consolação do PSOL, mas não tem pretensão nenhuma aqui. Tem o cara do PSTU, tem o Túlio Lopes do PCB, só gente com 0%, só com traço aqui, né? Ou seja, dos principais aqui, o Matheus Simões, que é do PSD, seria o candidato natural do Lula. Só que o Matheus Simões é ligado ao Zema. Então não vai rolar o Matheus Simões para o Lula, né? Essa é a situação neste momento, essa é a situação lá em Minas Gerais nesse momento, o que pode resultar nessa questão toda aí, o que pode resultar no Lula ficar sem palanque lá em Minas e piorar a situação toda, né? Mas pode ter certeza, isso daqui é um outro efeito da derrota do Bessias. Presta atenção no que eu estou falando. O Pacheco diz que saiu do STF e saiu do governo de Minas. O governo de Minas ele saiu de verdade, ele não quer mesmo, nunca quis. Só tinha aceitado porque a porta do STF estava fechada. Agora que a porta do STF abriu, ele foi esperto. Ele falou, eu não quero mais nenhum nem outro. Porque ele não podia falar, eu não quero mais o governo de Minas porque agora eu quero o STF. Ele não podia falar isso, ia pegar mal. Ia dar a impressão que ele estava ali torcendo pro Bessias se fuder para ele pegar a vaguinha do Bessias, né? Ele estava, mas né, não pode dar a impressão disso, né? Então, o que ele falou agora? Não quero nenhuma coisa nem outra. Mas mais para frente, se o Lula pedir, meu amigo, ele vai. Essa é a situação do Pacheco. O Pacheco desistiu do governo de Minas. O sonho dele do STF está mais vivo do que nunca, pode ter certeza. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.